Olá, meus amigos, eu sou o pastor Elias Soares, estou passando por aqui para a gravação de mais um vídeo para o canal PR Elias Soares Oficial. Bom, no vídeo de hoje nós vamos tratar da vida além do túmulo, a condição do justo e do ímpio após a morte. E esse estado é conhecido na teologia como estado intermediário, porque trata-se do lapso temporal entre a morte e a ressurreição. Os grupos aniquilacionistas, aqueles que acreditam na morte da alma, no aniquilamento da alma, e que depois da morte a pessoa deixa de existir, e também os monistas, insistem em que a situação do ímpio e do justo após a morte é de total inconsciência. Não existe um estado intermediário, não existe um local para onde o justo ou o ímpio possa estar após a morte. A única coisa que eles estão é num verdadeiro estado de consciência. E existem aí alguns desses aniquilacionistas, como por exemplo os adventistas do sétimo dia, as testemunhas de Jeová e outros mais, que não acreditam então na imortalidade da alma, que a alma continua viva e consciente após a morte. E existem alguns textos que eles apresentam e que eu quero aqui trabalhar com vocês. Só que antes nós vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer e te louvar por esse dia tão abençoado, tão maravilhoso. Continua com as tuas mãos estendidas sobre a minha vida, abençoando na gravação deste vídeo, nos capacitando, nos dando inteligência, em nome do Senhor Jesus. Amém. Abençoe cada um também dos internautas. Bom, eu vou começar aqui pelo primeiro texto de Eclesiastes, capítulo 9, versículos 5 e 6. Eles fazem constantemente uso desse texto. Assim está escrito: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Então, eles param por aqui no versículo 5. Será que esse texto está querendo realmente dizer que depois da morte a pessoa, a alma não é imortal e que a alma fica inconsciente e que a pessoa é aniquilada após a morte? É claro que não. É importante, antes de fazermos a interpretação desse texto, que entendamos o contexto do livro de Eclesiastes. Sefer Kohelet. O Kohelet é o pregador. E o pregador é aquele que fala a uma kahal, ou seja, a uma assembleia. E quem é este pregador? Logo no início do livro ele já se identifica como sendo Salomão. E Salomão, de acordo com alguns, ele está no período do seu segundo reinado, o momento em que ele se distanciou de Deus. E ele analisa a vida a partir na perspectiva debaixo do sol, a partir desta perspectiva debaixo do sol e não além do sol e não a vida no além. Então ele está contemplando a vida aqui. E realmente, se nós analisarmos a vida aqui na terra, quando a pessoa morre, aqui na terra acaba tudo. A pessoa não tem consciência das coisas daqui no sentido de ter relacionamentos. Então acaba a sabedoria, porque a sabedoria aqui na terra, ele não vai usar mais. E é justamente o que ele diz aqui no 9:5, porque os vivos sabem que hão de morrer, estão conscientes aqui na terra, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Então esta análise dele é a pessoa que morreu aqui. Se você chegar no caixão, à beira do caixão, de quem morreu, e você disser que ele é bonito, ele não vai responder. Se você disser que ele é feio também, e se ele morreu deixando uma dívida para pagar e você cobrar, ele não vai ter naquele momento nenhuma consciência da dívida que ele deixou aqui. Ele não vai se relacionar com você. É isto que Salomão está querendo dizer. Porque se nós fôssemos partir da perspectiva de que ele está fazendo uma análise de um modo geral da vida debaixo do sol e além do sol, então nós teríamos, por exemplo, que negar a recompensa. Por exemplo, aqui no versículo de número 5 mesmo, ele diz o seguinte: nem tão pouco eles têm jamais recompensa. Olha, mas os aniquilacionistas, os adventistas, também os testemunhos de Jeová, acreditam na recompensa depois da morte.
acredita que o salvo irá ressuscitar, eles veem isso como uma recompensa, e depois irá também ter o corpo transformado, irá gozar a vida eterna. Portanto, então, estaríamos negando. Então, nós precisamos analisar isso aqui a partir da perspectiva debaixo do sol. Aí alguém chega a dizer o seguinte: então, mas o que ele está dizendo é que eles jamais terão recompensa enquanto estiverem mortos. Enquanto estiverem mortos, eles não têm recompensa. Ora, enquanto eles estiverem mortos também aqui na terra, eles também não têm consciência, não têm sabedoria. É justamente isso que ele está dizendo. A vida aqui, aquém do sol, aqui, não tem consciência, não tem recompensa, não tem sabedoria. Por quê? Porque estão mortos, o corpo está inerte, mas a alma, ela é imortal. Por esta razão, esta passagem bíblica aqui não pode servir como argumento para querer desqualificar a doutrina da imortalidade da alma. Se analisarmos esse texto além do sol, temos que negar a recompensa. Então eles vão dizer, não, é aquém do sol. Sim, aquém do sol. Aqui na terra, tudo isso aqui está correto, mas não além do sol, mas não no além túmulo. Aí tem uma outra passagem também, que eles levantam o questionamento, que é Mateus 10, versículo 38. E olha o que um adventista fez para poder fugir desta verdade apresentada por Jesus sobre a imortalidade da alma. Porque aqui em Mateus 10, 28, está escrito assim: e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Então ele diz aqui o seguinte: esse matar a alma aqui, não é a parte material que sobrevive à morte do corpo. Não é uma parte fora do corpo, é distinta do corpo. Mas alma aqui é vida. Olha só. Alma aqui é vida. Aí ele diz assim, olha: e não temais os que matam o corpo, e não pode matar a vida, não pode tirar a vida. Mas peraí, como é que uma pessoa pode, estando armada, alvejar você, digamos com uma calibre 12, ou um fuzil .40, como é muito divulgado nas mídias, matar você sem tirar a sua vida? Veja o que Jesus está falando, olha: e não temais os que matam o corpo, e não pode matar a alma, ou seja, não pode tirar a vida. Quer dizer então que a pessoa te mata, mas você continua vivo? Olha só, um morto quase, um vivo quase morto. Quer dizer, você está morto, mas não está muito morto. Ele matou, mas a sua vida continua. Então você não está morto. Mata o corpo, mas não pode matar a vida? Explica isso para nós, por favor. Como é que alma aqui, psirrê, você vai traduzir aqui como vida? A alma tem realmente o significado de vida em alguns textos, mas não pode valer aqui, meu querido. Porque olha que Jesus está falando: e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a vida, e não pode tirar a vida. Isso aí é totalmente anacrônico, é incongruente, é inconsistente. Uma vez que mataram o seu corpo, você está morto. A única coisa que sobrevive é a parte material. É isso que Jesus está dizendo, olha: e não temais os que matam o corpo, e não pode matar a alma. A alma aqui não pode ser vida, só pode ser a parte imaterial que sobrevive à morte do corpo, que continua com vida. Aí eles dizem: mas o senhor acabou se esquecendo de ler a segunda parte. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Olha só, ele está falando isso aqui para justo. Não temam o que pode matar a alma, mas não matar o corpo, melhor. Não temam o que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Ele diz que é vida. Mas aqui embaixo, olha: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ora, mas quem vai para o inferno é o ímpio, e essa palavra aqui é para o justo. Como é que o justo, a alma do justo, a vida do justo vai perecer no inferno? Também fica inconsistente. E por outro lado, aqui nós temos o verbo apólime, que alguns adventistas do sétimo dia, infelizmente, usam esse texto aqui para ficar se esnobando, dizendo o seguinte: apólime é matar. Realmente, apólime é matar. E em alguns textos, mas aqui, meu querido, não pode ser matar no sentido de aniquilação da vida, de fazer a vida desaparecer. Não pode ser isso.
Porque veja bem, aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo, porque eles mesmos acreditam que lá no inferno a alma continuará sofrendo, uns mais e outros menos. E um deles chegou até a dizer o seguinte, que alguns podem ficar dias, outros podem ficar meses e outros podem ficar muitos anos. Então perceba que é inconsistente dizer que aqui a polime é aniquilar. A polime aqui é destruir, no sentido de tornar inútil. Por exemplo, um carro, eu sempre dou esse exemplo, ele está vindo a 300 por hora, bateu num poste, ele vai ficar aquele destroço. Alguém vai passar e falar, olha a situação daquele carro. Porque apesar de estar totalmente destruído, destroçado, ele continua sendo um carro. Ele não deixou de existir, ele está existindo. Assim também a pessoa que vai para o Guiena, porque aqui é o Guiena, ele está totalmente inútil. Por quê? Porque ele está fora da presença de Deus, totalmente distante da presença de Deus, conforme diz aqui, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número, deixa eu ver aqui, 9. Os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Ou seja, totalmente distanciados da face do Senhor, isso aqui é uma morte. E a Bíblia chama isso aqui de segunda morte, que é a morte eterna. Não que a pessoa deixou de existir. Porque se a pessoa deixou de existir ali no lago, então não teve castigo, não teve penalidade, não teve sofrimento. Ela continua existindo e continua existindo, conforme diz Mateus 25, 46, pelos séculos dos séculos. É o dizoen aiônio, vida eterna para os salvos, e colacim aiônio, castigo eterno para os ímpios. Então, nós temos aqui um texto que não vai abonar a aniquilação da alma. E olha, na pior das hipóteses, pense comigo, e não tem mais os que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Se ele não pode matar a alma, significa que a alma não morre juntamente com o corpo, por ocasião da morte do corpo. Agora, se a alma ela não morre por ocasião da morte do corpo, para onde ela vai? E suponhamos que fosse vida. Então, matou o corpo, mas não matou a vida. E onde fica essa vida? Fica aí pairando por aí? Então, meu querido, olha, no mínimo você vai ter que acreditar num estado intermediário, porque aquele mata o corpo e não pode matar a alma, significa que a alma continua sobrevivendo e existindo. Imagina agora, pense você naquela pessoa que morreu na época de Adão, 5, 6 mil anos atrás. A sua alma não morreu, porque Jesus disse que a pessoa não pode matar, porque os que acreditam que Deus vai matar e aniquilar a alma, isso vai acontecer no Guiena. Eles acreditam, o que eu não acredito e que a Bíblia não afirma. Então suponhamos que fosse no Guiena, quer dizer que essas almas continuam vivas. E se elas continuam vivas, a minha pergunta é, onde elas ficam? Em que local? Em que situação? Você está me entendendo? Então você acabou caindo na sua própria teia de aranha. Mas vamos para a terceira questão dele. Zacarias 12:1, eu apresentei essa questão e apresento para os aniquilacionistas, mostrando que o homem não é uma alma, mas que ele tem uma alma. E aqui em Zacarias 12:1, preste bem atenção, o que é que o profeta, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer acerca do espírito do homem. Olha só, que lá em Gênesis 2:7 está escrito: e formou Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas e ele se tornou um ser vivente. Alguns traduzem como alma vivente. Então vejam bem, ali formou Deus o homem, o verbo hebraico ali é yotzer, da raiz hebraica yatsar, que a ideia é formar, dar forma, modelar. Como um escultor está esculpindo madeira e formando uma escultura, assim também o Senhor fez o homem. Então ele confeccionou o homem. Agora olha só, surpreendentemente, o que é que diz aqui, ó? Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, aqui na atualizada diz, o que estendeu o céu e que fundou a terra e que formou o espírito do homem dentro dele. E que formou o espírito do homem dentro dele. Então veja, aqui não diz que ele soprou, não foi o chamar, ele formou. E esse verbo formar aqui é o mesmo encontrado lá em Gênesis 2:7,
para dizer que o oleiro está modelando o vaso e que o escultor está dando forma para a sua escultura. Então veja que Deus, ele cuidadosamente, ele trabalhou, ele formou o espírito dentro do homem. Ele formou o espírito dentro do homem. Então veja que o homem, ele tem um espírito, além do corpo, ele tem um espírito que foi formado por Deus. Isso aconteceu lá com Adão. Você está me entendendo? Então o homem tem sim um espírito, meu querido. Aí é o verbo yotzer, da raiz hebraica yatzar. Yatzar, dar forma, modelar, ok? Vamos para mais um. Aí é o seguinte, o adventista diz que espírito aqui é pensamento, que formou o pensamento. Como assim? Modelou o pensamento? Como assim? Modelou o pensamento? Pensamento é você que pensa, você que tem pensamento. Tá entendendo? E você tem pensamentos a todo instante. Não é necessário Deus modelar um pensamento em você. Então os pensamentos maus são Deus que também modelam. Os bons e os maus, não. Quem tem maus pensamentos e bons pensamentos é você mesmo. O próprio Senhor Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra pela boca do homem, mas pelo que sai. Porque do interior do homem surgem os maus pensamentos. Então os pensamentos são criados pelo próprio homem. Você está me entendendo? Então é assim que ocorre. Então aqui não pode ser pensamento. E outra, onde você viu aqui ruach ser traduzido em algum dicionário como pensamento, isso é muita criatividade para poder escapar do inescapável de acreditar que o homem, ele tem um elemento imaterial atestado aqui em Zacarias 12:1 e Mateus capítulo 10, versículo 28. E para encerrarmos, esse adventista ainda diz o seguinte, que em Lucas 23:43, olha só a tradução que ele fez. E ele arrumou uma tradução aí, dizendo que é a melhor tradução. Ele não foi para o grego, não. Ele foi para uma tradução católica da Ave Maria, uma coisa assim. Olha só. Quando eles querem, eles apelam para tudo, viu? Então vamos lá, o versículo 43, está escrito, ó. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Nessa tradução espúria, ele disse assim, ó, que está escrito assim, ó. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Mas espera um pouquinho, quando você vai falar acerca desse texto com eles, dizendo que na verdade te digo hoje, hoje, ou melhor, ele diz que lá está assim, ó, na verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Como querendo dizer assim, olha, na verdade te digo hoje, não é dois pontos depois do verbo, mas depois do advérbio. Na verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso, como se eu estou afirmando hoje que você um dia vai estar comigo no paraíso. Espera um pouquinho. Mas sempre quando a gente vai falar desse texto, eles não afirmam que no grego não tinha pontuação? Como é que ele arrumou essa pontuação agora? Está me entendendo? Então essa pontuação, meu querido, que eu acabei até lendo errado no início, ela não vale. Na verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Nem tem depois do advérbio de tempo, semeron, hoje, e nem tão pouco existe dois pontos depois do verbo lego. É que é o seguinte, na verdade te digo, estarás comigo no paraíso. Na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. É isso que o texto está dizendo. Na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Se é na verdade te digo, tem que ser hoje, ok? Então, o que Jesus estava prometendo era naquele dia, naquele mesmo dia, o Senhor Jesus estava dizendo que o ex-ladrão da cruz estaria com ele no paraíso. E não que, daqui 1000 anos, daqui 2000 anos, daqui 3000 anos. Não, era naquele mesmo dia. E Jesus foi naquele mesmo dia ao paraíso. Aí alguns podem dizer o seguinte, mas Maria Madalena, ela foi tocar em Jesus, de acordo com João 20, versículo 17, Jesus disse, não me toque, porque ainda não subi para o Pai. Ora, mas quando ele subiu para o Pai, como é que ele subiu? Basta você ler Lucas capítulo de número 24. E ali estava ele subindo aos céus
com um corpo glorificado e as pessoas olhando para ele. Então ele não tinha subido ainda com um corpo glorificado. E não se esqueça que Jesus é Deus. No que diz respeito ao corpo, se aqui nós estamos falando da união hipostática ou da natureza teantrópica de Cristo. Ele é Deus homem. Como homem, ele morreu. E aí foi necessário ele ressuscitar, porque a alma não ressuscita. Alguns chegam até a dizer, mas se a alma é imortal, para que a ressurreição? Porque a ressurreição não é para a alma, a ressurreição é para o corpo. Então o corpo de Jesus ressuscitou no terceiro dia, cerca de 36 horas depois, de acordo com o cômputo judaico. Mas ele, como Deus, ele não morreu. A sua alma também não morreu. Então, o que é que impediria ele de levar o ex-ladrão naquele mesmo dia ao paraíso? Porque não é a alma de Jesus que conduziu o ex-ladrão ao paraíso. É Jesus como Deus. E agora, como Deus, ele leva o ex-ladrão da cruz ao paraíso. Porque o homem por si só não tem essas condições. Até porque fisicamente Jesus estava morto. Ok? Mas ele, como Deus, levou o ex-ladrão da cruz naquele mesmo dia. Porque ele prometeu como Deus, e só Deus pode salvar, e só Deus pode realmente ressuscitar o morto, e só ele pode conduzir ao céu. Então Jesus, como Deus homem, como Deus, naquele mesmo dia ele prometeu, e ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então ele levou o ex-ladrão na mesma cruz ao paraíso, no mesmo dia, ladrão da cruz ao paraíso. Agora, como homem, ele só ressuscitou no terceiro dia e só ascendeu aos céus 40 dias depois. Mas a promessa dele é que naquele dia ele levaria o ex-ladrão da cruz, ok? Portanto, meus queridos, está aqui respondida. Eu tive um pequeno atrapalho aí, porque aqui nós estamos aqui no litoral e está uma barulhada danada, né? Então, às vezes você acaba se desconcentrando, mas a verdade é essa. Aquele verbo, então, ou melhor, o texto de Lucas 23, 43, na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então nem tem dois pontos depois do verbo e nem tem dois pontos depois do advérbio de tempo, semeron. Você tem que entender o texto corrido, que é na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então é hoje mesmo, naquele mesmo dia. Portanto, o homem tem uma alma imortal, tem uma parte imaterial, e fica aqui então eliminada toda e qualquer dúvida a respeito do estado intermediário. O ímpio, quando ele morre, ele vai para o estado de tormento, sofrimento, conforme diz Lucas capítulo 19, capítulo 16, 19 até o 31, e o justo ele vai para o estado de bem-aventurança, como foi esse ex-ladrão da cruz e como também foi Lázaro. Espero ter contribuído de certa maneira, que Deus os abençoe. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe, deixe o seu like, o seu comentário, dê o seu like, deixe o seu comentário, ative as notificações, se inscreva. E se quiser, visite a nossa loja virtual, www.livrariadopastorelias.com.br. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Amém.